Então nós vamos, nesse instante, aproveitando os nossos companheiros, agradecendo já a presença de todos e a nossa companheira, que é representando o movimento espírita de Franca, que é a USE, que vai trazer hoje a palestra da regional, que ela preparou para nós. A Lívia e Borges, e nós queremos dizer que a nossa satisfação é imensa de recebê-la aqui e os nossos companheiros. Então nós vamos dar início, elevando o nosso pensamento a Jesus e pedir a proteção espiritual por intermédio de seus enviados, nossos companheiros que nos auxiliam na reunião e também no movimento de orientação e divulgação da doutrina espírita aqui em Franca, que a USE está com essa representação da Semana Regional, e já com essa palestra já preparada pela Lívia. Ela vai identificar direitinho a palestra, tudo, e aí nós damos por iniciado a nossa reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Nós já vamos passar a palavra à Lívia, que ela já preparou o assunto e já vai trazer para nós. Joia. Queridos amigos, queridos irmãos, é uma alegria muito grande voltar a essa casa que sempre me acolhe com tanto carinho, acolhe a todos que vêm aqui. No início eu dizia aos amigos da felicidade que é trocar experiências, a gente sai enriquecido com essa alegria que a gente recebe aqui. Então hoje, a convite da USE, da Rosana e do Valentim, eu venho nas palestras da Semana Regional Espírita e o tema que foi proposto para o trabalho da noite é dever ou caridade. Então, enquanto a nossa reflexão estiver acontecendo, eu desejo que a bondade divina possa nos envolver em bênçãos de paz, serenidade e equilíbrio, que ao sair daqui nós possamos sentir que recebemos um estímulo para uma vida melhor, porque a doutrina espírita sempre nos aponta caminhos novos, às vezes para as nossas velhas práticas, às vezes para as experiências repetidas do cotidiano, nós recebemos um novo olhar, uma nova inspiração, é uma luz que chega para orientar a nossa vida. Então, para nós pensarmos o sentido do dever de caridade, o dever de amor, eu me lembrei de uma passagem que eu li num livro de duas escritoras americanas. O livro se chama Pequenos Milagres, volume 2. E as escritoras americanas são Judith Leventhal e Ita Halberstam. E elas vão narrar assim que numa tarde quente de verão, um jovem casal viajava com a família, com a filhinha de 4 anos chamada Carol, para vivenciar férias nas montanhas. A viagem corria muito bem, era um momento feliz para a família, porque eles poderiam usufruir daqueles instantes de paz, de confraternização, de vivência feliz, para depois voltar para as experiências de trabalho. Mas a viagem que corria muito bem, de repente, virou um momento muito difícil para a família, porque em determinado momento da viagem, o carro da família se chocou com um caminhão, e o acidente de graves proporções fez com que a família fosse levada para o hospital mais próximo. Os pais tiveram que ir para a unidade de terapia intensiva. E a menininha que tinha se ferido muito foi para a ala pediátrica do hospital. E naqueles dias muito difíceis para a família, num tratamento que se prolongou por muitos meses, até que eles pudessem retomar a vida comum, cotidiana, havia uma enfermeira na ala pediátrica que tinha sido incumbida de dar os cuidados para aquela criança. Dentre aquela equipe, havia essa jovem enfermeira dos seus 40 anos aproximados, que se chamava Marta. E Marta era uma enfermeira muito dedicada, realizava a sua tarefa de uma maneira muito especial, muito generosa. Procurava fazer o que era a sua função, mas ela percebia que, além dos ferimentos no corpo, a criança sofria muito mais por estar longe dos pais. Era difícil para a cabecinha infantil imaginar por que os pais estavam longe. Então, além dela precisar receber um cuidado para se recuperar daquele acidente, ela precisava do cuidado emocional de uma presença amiga para ajudá-la a superar os dias de ausência dos pais, porque os pais não podiam visitá-la e ela não tinha como ir ver os pais.
Então Marta tinha 40 anos aproximados, não tinha se casado, não tinha filhos, e ela se condoeu daquela menininha. E depois que terminava a rotina dela de trabalho, ela sempre ficava um pouco mais. Procurava ser, junto da criança, uma presença confortadora, acolhedora, escolhia histórias infantis, cantigas, cantava para a menina, falava alguma coisa interessante. E à medida que o tratamento foi sendo dado, Carol foi se recuperando, e os pais também, na outra parte do hospital. E quando a menininha já se podia locomover ou ser direcionada, e os pais já podiam receber visita, ela colocava a criança na cadeira de rodas e levava para visitar o pai. Durante meses, o tratamento foi assim, difícil para a família, mas graças ao tempo que recupera, regenera as coisas, a criança se recuperou e a família também. E chegou o dia das despedidas. Felizmente, a família poderia voltar para a vida comum, recuperar as atividades, as funções. E naquela hora, então, ia se despedir da benfeitora Marta. Mas a menina tinha se afeiçoado muito a Marta, a ponto de ter na Marta uma presença familiar. Então, na hora da despedida, foi natural que a despedida fosse feita em lágrimas. Todos choraram, mas os pais, muito gentis e muito agradecidos, convidaram Marta para visitar a família e uma convivência se estabeleceu entre eles. Uma amizade muito bonita. Marta foi adotada como uma espécie de parente e a convivência se estendeu por um período. Mas depois a vida levou a família para destinos muito distantes de Marta. Marta continuou na cidade, realizando seu trabalho, mas a família mudou de país. Naqueles dias que nós não tínhamos a comodidade da comunicação mais fácil como nós temos hoje. Hoje é tão fácil a comunicação que é possível ver o ser querido que às vezes está a quilômetros e quilômetros de distância de nós, milhas de distância de nós. Nós conseguimos vê-lo, falar e saber notícias do ser querido. Mas naqueles dias não era assim. Então a amizade foi se espaçando, a comunicação muito difícil, porque eles estavam em países diferentes, até que então cessou. A menina tinha morado nos Estados Unidos naquele período, mas depois mudou para longe e Marta então não teve notícias. Mas Marta continuou a sua tarefa incansável de realizar o seu trabalho do melhor modo possível. Sempre no hospital, se dedicando a consolar, a favorecer a cura, os cuidados daqueles que precisavam passar pelo atendimento ali. Mas se passaram muitos anos, mais de 30 anos, e Marta agora, no inverno muito rigoroso, estava precisando de cuidados. Na altura dos seus 70 anos aproximados, um pouco mais, ela adoeceu dos pulmões. E tendo sido vitimada por uma pneumonia muito grave, ela precisou ser hospitalizada e ficou na ala geriátrica do hospital em que ela trabalhou uma vida inteira. E ali, naquelas noites frias e prolongadas, num tratamento para ela que era difícil, num período de uma neve que parecia nunca ter fim, o branco a se perder de vista, eu fico imaginando que todo mundo sonhava com um dia de sol de novo, com o canto dos passarinhos, com o verde das gramas e o brilho das flores. Mas ela ficava ali, sob os cuidados médicos, numa ala de um hospital muito conceituado. Mas dentre as enfermeiras que estavam ali, havia uma jovem recentemente contratada que tinha sido contratada para trabalhar naquela ala e que foi designada para dar uma atenção para aqueles pacientes do setor onde Marta estava. E ela percebia que Marta era uma mulher de inteligência vibrante, tão bonita, tão lúcida, comunicativa, mas recebia tão poucas visitas, porque os parentes moravam muito longe. Ela não tinha se casado, não tinha filhos, e ela se condoeu. Aquela mulher tão generosa, talvez carecesse de visitas mais constantes. Então ela procurava realizar o seu trabalho com carinho especial. Aquela enfermeira jovem vinha, se dedicava às atenções que os pacientes precisavam receber. Marta era alvo do seu carinho e da sua atenção, mas no silêncio da noite, muitas vezes ela discretamente vinha e conversava com Marta, trocando ideias, conceitos, como se fossem, na verdade, amigas que se encontravam numa hora em que o diálogo era favorecido. Mas Marta se sensibilizou com aquilo,
porque era uma enfermeira muito dedicada, ninguém tinha dúvidas disso, que ela era capacitada também não, mas ela tinha algo mais. A maneira como ela realizava o seu trabalho, a sua função, fazia com que quem recebesse a sua ação se sentisse alvo de uma ação especial, de uma atenção de generosidade, de gentileza. E Marta ficou intrigada e um dia teve vontade de conhecer. Por que será que ela tinha escolhido ser enfermeira? Alguma razão especial? Vocação, sonho, a vontade de ser útil? São tantas as motivações que nos levam a escolher um caminho. Por que será que aquela enfermeira tão jovem tinha escolhido trabalhar numa ala como aquela, em que pessoas doentes precisavam de atenção e de carinho? Então, numa noite em que o silêncio foi se estabelecendo no setor e a noite era muito fria, Marta começou a conversar com a enfermeira e a enfermeira baixinho foi contar para ela que ela tinha escolhido ser enfermeira. Então, Marta pergunta, mas por que você escolheu essa profissão? O que a teria levado a escolher isso? E Marta esperava ouvir 1 milhão de coisas diferentes, mas a resposta que a enfermeira dá para Marta vai sensibilizar o seu coração profundamente, porque vai fazê-la recordar-se de experiências da sua própria vida. Porque como ela tinha trabalhado anos no hospital, quantas experiências ela tinha? Ela tinha colecionado histórias de convívio com pessoas diversas, mas aquela que a moça vai contar para ela tocou seu coração de um modo especial. Porque a moça, quando ela pergunta, mas por que você escolheu essa profissão? O que a teria levado a escolher essa profissão? Ela vai dizer assim, você sabe, foi um episódio da minha vida, um episódio da minha história, da história da minha família. Quando eu era bem pequena e tinha uns 4 anos aproximados, minha família viajava para as montanhas, meu pai e minha mãe estavam de férias, eu era muito pequena, viajava com eles. A viagem parecia que ia ser maravilhosa, que ia ser muito boa, mas um caminhão se chocou com o nosso carro e nós ficamos gravemente feridos. Naqueles dias em que eu era muito menina, não podia entender muitas coisas, nós fomos trazidos para o hospital da cidade, que é exatamente esse, e eu fiquei numa ala, que era a ala pediátrica, e os meus pais ficaram na unidade de terapia intensiva. Eu não podia ver os meus pais, muitos meses de tratamento foram necessários para a nossa recuperação. Mas havia ali uma enfermeira maravilhosa, que cuidava de mim com tanto carinho, e escolhia histórias, canções, me levava para passear no hospital, nos jardins do hospital, quando eu já podia me locomover numa cadeira de rodas. E ela foi tão especial para mim e para minha família, que quando o tempo da recuperação chegou e nós pudemos voltar para a nossa vida, nós tivemos vontade de levá-la conosco. Foi uma mulher maravilhosa, eu nunca me esqueci dela. Então, quando eu fui escolher a minha profissão, eu pensei que eu queria ser útil para os outros, queria fazer alguma coisa, através do que alguém pudesse se beneficiar, pudesse se sentir feliz. Então, eu escolhi ser enfermeira. É porque houve uma mulher maravilhosa que nos ajudou um dia, ela era enfermeira. Mas naquela hora, quando a jovem ia contando a experiência com uma naturalidade, a velha enfermeira, aquela enfermeira que tinha uma estrada longa de trabalho, começou a chorar. Mas chorava copiosamente, com tanta sensibilidade, que a jovem pensou, mas por que ela chora tanto? Será que a minha história é assim tão extraordinária que ela tenha se sensibilizado tanto? Mas é a hora então que Marta segura as mãos da jovem e diz, Carol, mas é você? Eu sou Marta, a enfermeira que cuidou de você. Lá atrás, veja só como a vida é curiosa. Anos atrás, eu cuidei de você. Agora é você que cuida de mim. Como a vida é curiosa, como nos aproxima de novo, nos dá chances de revermos aqueles que foram importantes para nós. Eu estou muito feliz de encontrá-la agora. Então a jovem começou a chorar e disse, Marta, mas eu não a reconheci de imediato, porque são tantos anos. Só que eu nunca me esqueci de você, do seu carinho, do seu cuidado. Durante muito tempo eu pedi a Deus que te fizesse feliz, que abençoasse os seus passos e que um dia me desse a chance de encontrá-la. Mas naqueles dias nós mudamos de país, ficamos muito tempo fora, por isso a comunicação foi difícil, só recentemente eu voltei.
lá onde eu morava, eu fiz a escola de enfermagem. Depois me casei com um americano, estou voltando aos Estados Unidos. Faz pouco tempo que eu voltei. E agora, com os meus filhinhos pequenos, nós aqui na cidade, ele conseguiu um bom emprego. E eu consegui um emprego nesse hospital, nem faz muito tempo. Então, foi agora que eu fui admitida para trabalhar nessa ala do hospital. Então, Marta começou a chorar e Carol também. E num abraço carinhoso, elas reataram a amizade que o tempo não tinha rompido. Tinha apenas dado a impressão de um distanciamento imposto pelas circunstâncias. Mas o afeto estava ali construído nos dias do passado, quando o carinho de Marta tinha gerado o bem na vida daquela família. Depois, quando Marta se recuperou, Carol fez questão de levá-la para conviver com a família. E como ela era muito carinhosa, ela foi adotada pelos filhinhos de Marta como uma espécie de avó. E a amizade então se consolidou, graças a um gesto de bondade, que uma enfermeira jovem, que nem sabia que estava fazendo bem, teve a capacidade de fazer em favor de alguém que necessitava disso. Eu me lembro que quando eu li essa história, já faz um tempo, eu achei ela tão bonita e eu fiquei pensando, mas como a vida realmente é curiosa. A gente nunca sabe o valor de um gesto de bondade. Nós nunca sabemos a importância e a relevância de uma ação. Às vezes, a vida nos dá a oportunidade de fazer, mas nós não sabemos o impacto ou a extensão que vai causar na vida do outro. Mas se nós formos inverter a pauta da análise, vai ficar mais fácil compreender quando nós pensamos na nossa própria vida, nas horas em que alguém ao nosso lado é uma presença amiga, em que nós temos uma voz edificante, uma palavra orientadora, uma presença segura, um ouvido que nos respeita e nos ouve com atenção, nós começamos a entender o valor de tudo isso. Então, as grandes ações, elas são grandiosas não é porque elas causam impacto aos olhos, ou porque todos veem, todo mundo fica ouvindo falar a respeito, é porque elas transformam as vidas. As grandes ações, na verdade, elas são pequeninas, ações do cotidiano que vão se repetindo, se renovando, mas chegando para enriquecer a vida dos outros. Então, o bem é extraordinário não é pelo volume com que ele é feito, mas é pelo sentimento que o motiva. Um coração generoso não sabe que beneficia os outros, até que alguém se sinta tocado e diz, nossa, muito obrigado pelo que você fez por mim. Nossa, mas como foi importante aquela ajuda naquele dia. Nossa, como Deus é bom que me permitiu resolver uma questão graças àquele coração amigo que chegou perto de mim e me ajudou. Então, o bem é essa via de mão dupla, em que nós vamos até o coração do outro, o outro chega até o nosso coração e nós crescemos nessa troca de experiências. Porque ninguém vive sozinho. Morar sozinho, às vezes, a gente até pode, mas viver sozinhos, não. Nós vivemos numa vida de relacionamento, em que a troca é necessária. Tem sempre um instante em que nós precisamos de alguém, mas tem sempre um instante em que a vida nos mostra que nós podemos ser úteis para alguém. E assim nós vamos crescendo. Então, esse espírito de fraternidade, o espírito do bem, a grandeza do bem, foi demonstrada por Jesus quando ele esteve entre nós. Porque quando ele esteve entre nós, ele falou sobre o bem, mas ele viveu o bem. E ele viveu o bem de tantas maneiras que aqueles que o viram aprenderam também a ser mais generosos, aprenderam a ser mais gentis, aprenderam a ser mais participativos. Quando Jesus exercia as suas ações, elas eram nascidas de um amor tão grandioso que as pessoas se sentiam tocadas. Num tempo que era um tempo muito difícil, de escassez material, tempo de incompreensões, tempo em que o império inteiro oprimia uma população para se sustentar. Eram dias de preconceito, dias muito difíceis. E chega a figura de Jesus, que era um raio de sol numa noite escura. Não era um raio de sol, não, vamos dizer que ele era um sol inteiro, completo, expulsando as sombras da noite. E quando a sua ação se revelava, a sua postura se mostrava, as pessoas se tocavam pelo seu amor, porque se sentiam acolhidas naquela vibração diferente. Então ele nos ensinava que a vida, para ser melhor, precisa que o sentimento de amor através do bem entre em exercício. Mas para que não ficasse difícil,
para nenhum de nós saber como é que nós podíamos fazer o bem. Ele nos mostrava um critério, um roteiro de segurança, para que nós aprendêssemos a fazer a nossa melhor parte. Então, de forma muito simples, ele vai dizer aos discípulos, aquelas pessoas que o ouviam no passado, fazei ao outro o que você gostaria de receber. Muitas vezes eu tenho meditado no sentido dessa fala de Jesus. Fazei ao outro o que você gostaria de receber. Vamos mudar a pauta para nós aproximarmos de nós a lição. O que é que eu gostaria de receber? Em sã consciência, eu não quero receber a palavra ruim. Com naturalidade, eu não quero a atitude de descaso. Dói em nós, não dói? Quando alguém fala uma palavra ríspida, quando alguém nos desrespeita, quando não dá atenção, quando nós precisamos de alguma coisa e é como se aquilo não fosse nada. Dói em nós a hostilidade, o menosprezo, não dói? Dói. Então nós não queremos receber isso. O que é que nós gostaríamos de receber? Faz bem para nós a palavra gentil, faz bem para nós a presença amiga, faz bem para nós uma amizade verdadeira, faz bem para nós alguém que apenas nos escute com respeito, alguém que quando a gente precisa de uma orientação, pelo menos nos ajude a obter um pouco mais de paz. Faz bem para nós as coisas boas. Então nós não queremos receber o pior. Se nós não queremos receber o pior, então, quando nós pensamos naquilo que queremos receber, é mais fácil entender quais posturas nós deveríamos trabalhar para oferecer ao outro o que nos faria também felizes. Então, Jesus, com essa lição, nos ajudava a entender. Parece complicado, mas é simples. Nós não vamos acertar no primeiro dia, mas se nós nos levantamos com o propósito de pelo menos dizer um bom dia, nós estamos oferecendo ao outro aquilo que nós queremos receber. Se na hora em que um amigo precisa de uma atenção, de um pensamento amigo, de uma prece, nós aquietamos um minuto para envolvê-lo naquilo que nós temos de melhor, nós estamos fazendo ao outro o que nós gostaríamos de receber. Se numa casa como essa, uma campanha de fraternidade está sendo desenvolvida, nós gostaríamos de fazer muito, às vezes não podemos. Mas se nós desejamos, não, eu quero cooperar com a equipe que está trabalhando, eu vou trazer aquilo que eu posso, mas eu vou trazer com carinho. Então nós estamos fazendo aquilo que nós gostaríamos de receber. Porque se a necessidade fosse nossa, nós desejaríamos que pessoas olhassem para nós com carinho e nos ajudassem a superar a nossa luta. Então quando Jesus dizia, faça ao outro o que você gostaria de receber, Ele estava nos ajudando a adotar a postura do bem como medida, das atitudes gentis, dos pensamentos generosos, da conduta mais harmoniosa. Então, quando o bem entra em ação, a vida melhora. Às vezes o problema não é solucionado de imediato, mas a vida melhora. Quem está chorando vai chorar menos. Quem está desorientado vai se sentir mais ou melhor orientado. Quem está adoentado vai se sentir confortado ou medicado. Quem tem fome vai ter menos fome se o bem entrar em ação. Quem está em solidão vai se sentir amparado por uma amizade verdadeira se o bem entrar em curso. Então, quando o bem entra em ação, a nossa vida ganha qualidade. Então, Jesus nos ensinava, faça ao outro o que você gostaria de receber. Mas ele também ensinava de outra maneira, ama o próximo como a si mesmo. Porque se nós queremos o melhor para nós, nós vamos aprender a doar ao outro o nosso melhor. Então, a vida de Jesus foi uma demonstração constante de quantas maneiras nós poderemos nos servir para praticar o nosso lado melhor, para exercer aquilo que nós temos de melhor. Muitos poderiam dizer, mas Jesus está tão distante de nós que nós jamais faremos como Ele. É verdade, não faremos como Ele, mas podemos aprender com Ele a arte de fazer o melhor. Então, na vida de Jesus, o bem foi vivido de tantas maneiras que quando nós começamos a olhar para essa vida, nós vamos aprendendo quantos caminhos a gente pode utilizar para fazer algo de bom. Então, vamos ver alguns exemplos. O evangelista Marcos vai dizer assim que certa vez, Jesus havia feito o atendimento ao grande público.
Tinha sido um dia estafante, cansativo. Quando aquela multidão tinha se dispersado, outra multidão chegou de forma inesperada. E foi uma surpresa para os discípulos, também foi uma surpresa para Jesus. Os amigos que o amavam viram o seu semblante, que já demonstrava algum cansaço do dia. Então a atitude dos discípulos foi de dispersar a multidão e começaram a dizer: Senhor, nós vamos dispersá-los, vamos dizer que eles voltem depois. Não tem como, no entendimento deles, não tem como o Senhor atender essa multidão agora, porque tinha acabado de dar um atendimento grandioso para um público que tinha sido expressivo. Mas o olhar dos amigos queria preservar o mestre de um desgaste que eles entendiam que ia acontecer. Mas o olhar do mestre era um olhar tão generoso que ajudou aqueles amigos a entender a questão de outra maneira. Porque o evangelista Marcos vai dizer assim, que quando o mestre viu aquelas pessoas chegando ali, ele entendeu como tinha sido difícil o caminho delas. Elas não eram da localidade próxima, tinham feito longa viagem, sem o benefício de uma hospedagem, sem o benefício de uma alimentação. Não tinham sequer um lar amigo de um parente ali que pudesse, naquela hora, albergá-los para eles se refazerem. E eles tinham profunda sede de alimento espiritual. Então, quando Jesus olha, ele diz: não os disperseis, fala para os discípulos. Mas como, mestre? É impossível atender todo mundo agora. Não os disperseis. Porque se vocês os dispersarem, eles desfalecerão pelo caminho. Porque eles tinham fome, eles tinham sede, eles tinham necessidade de recuperar as energias. Então a compaixão do mestre tão grande vai dizer assim: peça que eles se sentem na relva, que eu os atenderei. E eu fico imaginando a cena linda, quando os discípulos, sem entender muito, vai pedir que aquela multidão sente. O acolhimento, o carinho, a multidão senta. E Jesus olha para os discípulos e vai dizer: o que é que nós temos? Deve ter causado surpresa neles, a fala do Cristo. Como assim, mestre? O que é que tinha para comer? O que serviria de alimento para o grupo? E o evangelista vai dizer que os discípulos ficam surpresos e dizem: Senhor, é como se dissesse: Senhor, não vai dar não, pode desistir. Que eles vão dizer assim: Senhor, o que temos é muito pouco, temos apenas alguns peixes que nem são graúdos e alguns poucos pães. Mas naquela hora o mestre não precisava dar um banquete, ele precisava dar um apoio imediato, porque outros apoios viriam depois. Então o que ele faz? Ele pede aos discípulos: tragam os pães e os peixes. E faz a primeira multiplicação de pães e peixes, distribuindo com cada um a sua pequena parcela, mas que vinha vitalizada por energias novas. E quando cada um pega a sua parcela de pão e peixe, eles se sentem refeitos, revigorados. E agora já saciados na fome do corpo, conseguem ouvir o que o mestre vai dizer. E Jesus consegue distribuir para eles o pão do Espírito. É a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Outras aconteceriam. Mas essa narrativa de Marcos mostra para nós como é que nós podemos fazer o bem. Às vezes, nós vamos fazer o bem doando coisas. Naquela ocasião, Jesus doou o pão e o peixe, para mostrar para nós que, às vezes, a solicitação que a vida nos faz é alguma coisa que nós temos materialmente. Numa campanha pode ser um arroz, um feijão, pode ser 1 litro de leite, pode ser um pão, mas às vezes é o nosso tempo, às vezes é o nosso conhecimento, às vezes é a nossa energia para realizar alguma função que é realizada de forma fraterna. Então, às vezes, nós doaremos alguma coisa material. Mas não é só dádiva material, não é só de dádiva material que o bem se constitui. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo a lição da caridade moral e da caridade material, mostrando para nós que às vezes o bem não vai se expressar através de coisas, mas ele vai se expressar através de recursos espirituais, de recursos do sentimento, de recursos do conhecimento. Vamos ver uma outra lição do Cristo que nos ajuda a entender isso.
Há uma narrativa do Evangelho que também é uma das mais bonitas, que vai dizer assim, que logo naqueles dias de convívio de Jesus com os discípulos, houve um dia em que ele adentrou a casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava gravemente enferma. Fazia dias que ela estava acamada, sem força, sem recurso e sem vigor para se manter de pé. Ela não conseguia se alimentar, não conseguia dialogar com os outros, prostrada no leito. E como ela era o centro da família, a figura que estabilizava as relações, a figura em torno da qual a vida se orientava, a preocupação era muito grande. E quando ele adentra a casa, todo mundo vai dizer, Senhor, mas ela está doente. E ele, generoso, se aproxima dela. E com a fala amiga, começa a restaurar o ânimo, mas quando ele pega as mãos, a energia vitalizante dele restaura as forças dela. E como se ela estivesse entrando num processo de convalescência, ela se senta no leito e pela primeira vez em dias, ela vai pedir comida e vai começar a falar alegre e suavemente com as pessoas que estão ali. Quando aqueles que a viram sem nenhuma energia, sem nenhum vigor, veem-na agora refeita, a notícia se espalha no entorno. O mestre tinha curado a sogra de Pedro e os doentes próximos ou aqueles distantes, as pessoas traziam seus doentes para a porta da casa de Pedro para que Jesus pudesse curá-lo. Mas nessa passagem alguém podia dizer, Lívia, nós não podemos curar ninguém. É verdade, não podemos. Mas quantas vezes nós temos aquele ser querido próximo de nós que está abatido, cansado, adoentado, ou fisicamente ou espiritualmente, e nós podemos ser uma presença amiga, que renova a esperança através de uma palavra, que pelo menos permanece ao lado, leva uma flor, um pensamento amigo, uma demonstração de carinho, que para quem está assim funciona como um remédio, um convite à restauração das forças. Nesta hora nós aprendemos com Jesus. Às vezes nós não vamos dar coisas, mas vamos doar algo de bom que nós já adquirimos, com o nosso conhecimento ou com a nossa presença. Então, em Jesus, quantas expressões o bem adquire? E a lição que talvez seja a mais preciosa sobre o bem para nós caminharmos para o encerramento da nossa reflexão de hoje é aquela em que os evangelistas vão falar sobre o óbolo da viúva. E Irmão X, através de Chico Xavier, tem uma página muito bonita que chama Maior Dádiva, em que ele vai analisar essa experiência. Ele vai dizer assim para nós que certa vez, Jesus e os discípulos estavam nas proximidades do templo. Jerusalém era aquele centro suntuoso da cultura, do pensamento, da religião. Eles vinham de uma região bucólica, que era uma vila de pescadores, e de repente estavam ali no templo. E naquele dia, era o dia em que a população estava visitando o templo e muitos faziam as suas doações na arca das doações. Mas eram doações tão expressivas que aqueles homens simples se sentiram espantados com tamanha generosidade. Então, Irmão X vai dizer que primeiro vem um mercador de cavalos e doa muitas moedas de ouro. Depois um perfumista, um mercador de tapetes, uma viúva que tinha herdado muitos cavalos e que tinha vendido tudo e agora depositava o recurso na arca das doações. Mas eram tantas doações que os discípulos ficavam perplexos com aquilo, e Judas chegava e falava, Senhor, o Senhor viu como ele é generoso? O Senhor viu como ele doou? E Jesus sempre falava, bom é para ele, que não se prendeu às posses materiais, porque o bem material nos enriquece quando nós damos a ele uma boa destinação, mas nos aprisiona se nós não soubermos dar a destinação devida. Então Jesus fazia uma análise sobre o bem, à medida que as impressões eram sendo colocadas, trocadas. Mas depois de muitas doações, que eram na ordem de 20 moedas de ouro, 200 moedas de ouro, 100 moedas de ouro, cada um fazendo uma doação, houve um instante em que uma personalidade diferente adentrou o templo. Não era uma mulher rica, a sua vestimenta não tinha nada das mulheres bem aquinhoadas da época. O seu rosto, os seus traços indicavam até mesmo
a estafa do dia, o cansaço. E aquela mulher adentrou o templo e, sem se preocupar com ninguém, depositou a sua participação ali. Mas quando a sua participação chegou perto das outras, ela foi vista com um olhar de crítica, porque era apenas uma moeda. Mas como ela tinha coragem? Se todos tinham doado tanto, como ela tinha coragem de doar uma moeda? Será que ela não se envergonhava de fazer uma doação tão pequena? Mas quando todos olham querendo julgar, a segurança de Jesus congela a posição de crítica. E Jesus vai dizer, perante o Pai, a doação dessa nossa irmã tem mais valor. Mas eles tinham que entender a amplitude do conceito de Jesus. Porque pela ordem matemática das coisas, 200 valia mais do que 1. Como é que era? Se ela tinha doado 1, como valia mais do que os outros? Mas Jesus vai dizer, veja, nesse dia, ela doou do que lhe faltaria. Os outros todos doaram do que excedia. E nem todos doaram com real desejo de ser útil. Muitos doaram querendo parecer perante o público homens de bem. Mas ela não teve a preocupação de ser vista como generosa por ninguém. Mas ela doou realmente desejando que alguém se beneficiasse. E como ela não tinha sobra, ela retirou do próprio conforto, o que permitiria que de repente ela comprasse o pão dela por um dia. Então ela fez sacrifício de si mesma para que alguém fosse feliz. A doação dela tem muito valor perante o Pai. E assim Jesus explicou a respeito. Quando o templo esvaziou, os discípulos foram seguindo, a multidão se dispersou. Pedro ficou para o final, porque as lições de Jesus eram sempre tão profundas. Aquela não era diferente, ele tinha que penetrar o sentido da lição. E ele, intrigado, vai dizer, Senhor, o Senhor nos disse que de todas as doações de hoje, a da nossa irmã tem mais valor perante o Pai. Como entender isso? E Jesus começa a explicar. O sentimento dela era tão generoso que a tinha motivado a esquecer de si mesmo para que alguém tivesse o conforto de um pão, de um alimento, de um recurso. Os outros também eram contados por Deus na doação que eles tinham dado, mas a dela se tornava grandiosa. E Pedro começa a entender então como às vezes nós não sabemos entender o real sentido do bem. Nós imaginamos que para fazer o bem nós precisamos ter muitas coisas, mas com Jesus nós aprendemos que nem sempre nós vamos ter coisas, mas se nós tivermos um coração generoso, a doação vai ser muito grandiosa para o outro e vai nos fazer feliz. Então naquela hora Pedro foi ouvindo Jesus, Senhor, então a doação da nossa irmã é a maior no dia de hoje? E Jesus vai dizer, Pedro, a doação dela é grandiosa, mas perante o Pai não é a maior doação do dia de hoje. Aí ele fica intrigado, porque ele não tinha visto ninguém entrar depois da viúva. Quem que tinha doado alguma coisa? Ele começa a procurar na memória. Não tinha um registro de alguém voltando na arca das doações para colocar uma moeda sequer. Mas quem, Senhor? Quem foi que fez a doação maior no dia de hoje? É quando Jesus vai dizer, Pedro, todas as doações foram importantes. Mas para o Pai, a doação mais importante no dia de hoje foi a daquela mulher. E apontou o olhar numa direção discreta do templo. Quando Pedro olha, é então que ele se dá conta que havia entrado uma mulher, que ela nem tinha o direito da liberdade. Ela era alguém com o compromisso de higienizar o templo, era uma serviçal dali. Ela tinha entrado simplesmente para limpar o templo depois que as pessoas tinham saído. Era ela a responsável por pegar as flores que tinham ficado, os registros da passagem do público, o resto de alimento, deixar tudo limpinho, porque depois outras pessoas voltariam nos outros dias. Então ela tinha entrado ali, não tinha feito nenhuma doação, porque ela não tinha. Mas ela realizava o seu trabalho com um semblante de alegria, de quem estava fazendo o seu melhor, cumprindo a sua parte, que Jesus vai dizer, Pedro, a nossa irmã doou sacrificando a si mesmo, a doação dela é grandiosa. Mas essa nossa irmã não tinha nem excesso, nem algo que ela pudesse sacrificar em benefício de alguém. E não podendo doar nada do que era dela materialmente falando, ela doa a si mesma.
para o benefício dos outros. A maneira como ela cumpre o seu dever, a maneira como ela deixa tudo em ordem para que os outros possam chegar aqui, faz com que perante o Pai ela seja grande, porque ela faz com a certeza de que alguém vai se beneficiar disso, mas ela faz com a alegria de cooperar com a felicidade de alguém. Então ela não pode dar moedas, mas o Pai vê a doação do tempo, da alegria com que ela coloca o sentimento no esforço que ela faz, então a doação dela é grande. E nessa hora então Pedro começa a entender que o bem é tão generoso que ele acolhe todos nós. Ele nos dá a chance de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Quem pode doar muitos, como os mercadores do templo, vai fazer isso. Quem não puder, vai fazer com sacrifício, como a viúva humilde que doou o seu óbolo. Mas às vezes, quando nos escassear recursos materiais, ainda assim a vida vai contar com a nossa contribuição, que poderá chegar no trabalho que nós fazemos, na palavra que nós temos, no tempo que nós doamos, no sentimento que nós compartilhamos, no conhecimento que nós dividimos. Então todos nós somos convidados pela vida para fazer alguma coisa, para fazer a nossa melhor parte. Então a vida nunca vai pedir que nós façamos como o outro faz, mas vai pedir: Lívia, faça o melhor que você puder fazer. E se nós fizermos o nosso melhor, alguém vai se sentir feliz com isso. E nós nos sentiremos também com a felicidade que foi dividida. E a vida se enriquece. Então o bem é esse caminho em que nós vamos até o coração do outro e o outro vem até o nosso coração. Quando nós podemos doar alguma coisa, nós cooperamos com o outro. Mas tem instantes que o outro coopera com a nossa felicidade. Então a caridade é o dever moral para o qual todos nós somos convidados. Mas alguém poderia falar: mas o que é caridade? É dar só coisas? Não. Doar coisas faz parte da caridade. É doar só sentimentos? Doar sentimentos faz parte da caridade. É doar conhecimento? Doar conhecimento faz parte do exercício da caridade. Doar energias amigas faz parte. Então, uma prece feita com carinho é o bem em ação. Um pensamento feliz é o bem em ação. Meu avô era um homem muito simples, não tinha muitas letras, mas ele dizia assim, quando ia ensinar nós, os netos, a orar, ele falava assim: vá à sua casa em pensamento. Veja o seu ambiente de estudo, de trabalho. Ele falava só isso, era muito simples, mas hoje eu entendo a profundidade. Ele dizia assim: faça um desejo bom para você, para os seus familiares. Parece nada, mas um pensamento bom em favor de alguém é doação do bem para a felicidade do outro. Então nós somos convidados a cumprir os deveres da vida. E um dos deveres mais bonitos é o dever de ser melhor. Se cada dia nós fizermos a nossa melhor parte, alguém vai se sentir feliz, vai se sentir enriquecido. E nós vamos nos sentir felizes de ser parte dessa felicidade do outro. Então, quando nós iniciamos a reflexão, nós lembrávamos a história de uma enfermeira, que naquela hora ela não imaginava que estava fazendo o exercício do bem, o exercício da caridade, como Jesus ensinou. Mas ela cumpriu o seu trabalho com tanto carinho que a família que se beneficiou disso ficou com um registro feliz. O tempo passou, 30 anos, mas o bem exercido num dia floresceu no tempo. E aquela moça, quando foi fazer as próprias escolhas, ela se inspirou na enfermeira que um dia estendeu as mãos para a família. Então, que o bem seja sempre uma inspiração para nós, que ele seja sempre um convite. E se um dia nós nos sentirmos sem nada, pensando: mas eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não sei nada, que nós possamos lembrar da viúva que doou uma pequena parcela, mas que era grandiosa perante a vida. Que possamos lembrar da mulher que limpava do templo, que ela, não podendo doar nada, fez o seu trabalho com alegria. E nós entenderemos o que Jesus queria dizer quando disse: faça ao outro o que você gostaria de receber. Eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo aqui quer receber o melhor. Então, se nós queremos receber o melhor, nós podemos nos esforçar cada dia para fazer melhor aquilo que nós já sabemos fazer.
Foi uma alegria muito grande vir aqui hoje, Rosânia, Valentim, amigos que se encontram aqui. E eu desejo sinceramente que Deus dê sempre mais, dê sempre o melhor a cada um. E que nunca falte para nenhum de nós a oportunidade de sentir que o bem vale a pena. Quando nós podemos fazer e quando o outro faz em relação a nós. Muito obrigada pela atenção. Uma excelente semana, um excelente restinho de semana. E até um outro dia, se Deus quiser.